Só lembrando vocês, nós estamos na maratona de séries, né? Que a gente tem tratado das bem-aventuranças. Começamos com as bem-aventuranças. Semana passada falamos dos que choram. Falamos, tá vendo, ó? Dos humildes, dos que choram e dos mansos. E essa semana nós vamos tratar dos que têm sede de justiça, dos misericordiosos e dos limpos de coração. Só fazendo um plano geral para aquele que não pode participar de nenhuma dessa série de mensagens. Se você já leu do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, você ali se depara com a doutrina básica do cristianismo, aquilo que a gente pode falar ou pode chamar de fundamento do cristianismo, aonde basicamente toda a normativa legal ou os parâmetros espirituais definidos por aqueles que viriam a se converter ou se tornar cristãos foram instaurados ou estabelecidos. Algo muito semelhante ao estabelecimento das leis no Antigo Testamento, nós temos no Novo Testamento o Sermão do Monte, que se divide em 3 momentos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Ali você vê exortações, ali você vê o modelo de oração, e você inicia esse sermão sendo apresentado ao que Jesus considera o perfil ou a característica daqueles que são os mais do que felizes. E hoje a gente vai tratar de mais 3 características dessas 9 características, e a gente vai falar dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos e dos limpos de coração. Então, se você não trouxe, se você trouxe, pegue sua caneta. Se você não trouxe, não tem como pegar. Se você não vai usar caneta e trouxe seu celular, o seu tablet para anotar, cada um tem um hábito, aproveite, porque no nome de Jesus eu tenho certeza que isso pode ser enriquecedor e muito valioso na sua jornada de fé e na construção da sua identidade cristã, porque ali você vai encontrar tudo o que se espera de um cristão no que diz respeito a padrões, a doutrina e ao próprio perfil manifesto de Cristo em nós. Amém? E entendendo isso, eu gostaria de começar com uma pergunta muito simples: qual é a real necessidade do homem? Quando a gente fala de necessidade, a gente normalmente vai associar essa ideia a algo ausente, ou que nós reconhecemos que, quando nos é dado ou confiado, nos completa ou elimina a falta de alguma coisa, seja ela material, emocional, espiritual, não importa. Necessidade é a definição de algo que nós precisamos e, com o seu encontro, algo que podemos dizer que nos completa e nos satisfaz de maneira total. Seria algo que nos levasse ao estado de completude ou de plena satisfação. Quando nós definimos isso, basicamente a nossa mente ela pode navegar por vários conceitos ou várias coisas que podemos tratar como aquilo que suprirá as nossas necessidades. Se na falta de dinheiro, o próprio recurso financeiro; se no estado de doença, a cura de uma enfermidade; se no medo, a vitória contra o medo; no desejo de fazer uma viagem, a possibilidade de fazer essa viagem. Cada um vai definir a ideia de necessidade a partir daquilo que ele considera que lhe faz falta. Então, o que buscamos ou o que entendemos que não possuímos é o que podemos definir como necessário. Só que o problema da necessidade humana é aquilo que nos leva ou nos move a desejá-lo. Como o coração do homem é enganoso e esse estado corrompido normalmente afeta nosso ponto de vista em relação às coisas que estão ao nosso redor, podemos dizer que o engano presente no coração do homem nos leva a desejar, ambicionar, buscar ou esperar coisas que na prática podem ser consideradas até descartáveis, irrelevantes ou mesmo desnecessárias. Mas o fato do coração enganoso do homem ser o termômetro de definição, é provável que, na busca por essa saciedade, busquemos o que no fim, ao invés de resolver o nosso problema, aumentará a nossa necessidade. Seremos aqueles que perseguem o que não pode ser alcançado, que desejam aquilo que jamais será satisfatório, mas por sermos programados dentro desse campo de visão e desse perfil comportamental, de alguma forma somos impulsionados ou empurrados em direção a essa busca que nunca será satisfeita. Só que
O quarto, ou a quarta bem-aventurança, ela inicia apresentando uma associação a uma necessidade comum de todo ser humano, que é se alimentar ou beber. O que normalmente temos diariamente, porque a necessidade alimentar e de hidratação é diária, mas Jesus escolhe usar fome e sede, porque ele apresenta uma ideia de prioridade. Quando ele fala, aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados. Porque a satisfação presente no que realmente é importante vai além da simples satisfação dos nossos egos, ou de alguma forma a resolução de um problema ou de uma necessidade circunstancial, que talvez no futuro não venha a ser satisfeita ou nem precise mais, por conta das trocas, das substituições e das mudanças de ponto de vista. Jesus faz o que então? Ele apresenta a justiça como aquilo que nos saciaria, exatamente como o comer e o beber é. Contudo, diariamente buscaríamos comer e beber para que o estado de satisfação fique completo. Só que aí você começa a fazer associações e ligações dentro da estrutura doutrinária de Jesus. E se tem algo que Jesus disse que nós não precisaríamos mais buscar, é exatamente aquilo que poderia resolver a nossa fome e a nossa sede. E ele se apresenta como aquele capaz de matar a fome e matar a sede, logo eliminar completamente a nossa necessidade. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que come de mim nunca mais terá fome. E ele também diz: eu sou a água da vida, aquele que bebe de mim nunca mais terá. Exatamente a ideia de plena satisfação ou de saciedade, e que principalmente não viria a existir mais. E aí, entendendo esse conceito básico de introdução, você tem lá Mateus no capítulo 5, no versículo 6, já está ali, Deb. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão. E aí Jesus termina dizendo que nós seremos satisfeitos de tal forma que nós seremos fartos. E a ideia da fartura, nesse caso alimentar, é que provavelmente você terá mais do que você precisa, o que por consequência te permite dividir. Mas o que é a justiça presente nessa necessidade inicial do homem? Em tempos onde políticas sociais têm se tornado o conceito de justiça mais comum que se ouve e que se vê, seria fácil pensarmos que a justiça presente nesse texto diz respeito a políticas públicas ou justiças sociais. Só que aí a gente começa a perceber que, se pensarmos dessa forma, nós encontraremos um problema. Jesus afirma da seguinte maneira: no mundo tereis aflições. A condição humana ou a condição terrena nos impõe um estado de insatisfação social permanente. Eu estou sendo até direto para aqueles que têm maior carência de saúde, maior carência alimentar, maior carência de educação, aqueles que às vezes estão à margem da sociedade. É triste e talvez te assuste, mas nessa terra a Bíblia não diz que essas necessidades serão saciadas ou que essas necessidades serão resolvidas. Na verdade, a condição de disparidade social ou de diferença social, infelizmente, porque isso não satisfaz a ninguém, mas infelizmente vai acontecer. O que existe de promessa bíblica é, por exemplo, não importa o período da história que foi escrito, mas que nunca se viu o justo ou a sua geração mendigar o pão. Existem promessas associadas ao cuidado de Deus, aos mais carentes que compõem o seu povo. Nos ensinos do Novo Testamento, a Bíblia diz que entre os cristãos não havia ninguém que tinha necessidades. Logo, eles tinham que comer, tinham que beber e tinham o que vestir. Exatamente como Jesus promete quando envia os 70 na comissão dos 70. Fiquem tranquilos, quanto ao comer, quanto ao beber e quanto ao vestir, eu garanto.
pouso para suas cabeças, eu garanto, vocês é que não levem nada. Então a necessidade mais basal do ser humano sempre foi suprida, e há um incentivo para que o cristão seja rico em boas obras. Lembrando que esse termo faz uma menção direta aos que têm maior poder aquisitivo, ou seja, se você foi abençoado por Deus financeiramente, você tem um bom emprego, uma boa renda, uma boa condição financeira, parte do seu privilégio, na verdade, deveria ser dividido, não como uma divisão, toma um pouco de dinheiro, mas você deveria se mover em direção aos mais necessitados, porque você provavelmente ganha mais do que a sua necessidade, comer, beber e vestir, e existem pessoas que precisam comer, beber e vestir. Então existem instruções bíblicas para que se amenize as diferenças sociais, se iniciando dentro do grupo cristão, fazendo bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, dando como principal local de auxílio social a comunidade onde você foi alocado, e depois todos os outros que podem ser de forma direta ou indireta beneficiados por aquilo que a comunidade da fé produz ou desenvolve. Só que nesse aspecto as necessidades sempre vão existir, sempre vai haver alguém com fome, sempre vai haver alguém com frio, sempre haverá alguém precisando de algo que a gente pode fazer, mas a necessidade estará presente. A ideia dos que serão fartos, e principalmente do estado completo de justiça, não corresponde nesse caso a nenhuma ação social ou qualquer ação de natureza humana ou humanitária. Então, do que se trata essa tal justiça que, além de me satisfazer, na verdade me fartará, e eu ouso afirmar, se tornará tão farta que satisfará ainda outras pessoas ao nosso redor? Um termo que normalmente é esquecido por nós, porque a gente normalmente usa salvação para definir aquilo que Deus fez através de Cristo Jesus, também é reconhecido como justificação, ou a ação justificatória de Deus, que é o que? A entrega de Cristo na cruz do Calvário para que Ele morresse e nos justificasse no seu sangue. Fomos justificados, logo fomos feito justiça de Deus. Lembra quando eu falei, iniciando as questões sobre a bem-aventurança? As bem-aventuranças, elas trabalham dentro de dois pilares: o pilar que nós podemos chamar de vertical e o pilar que nós podemos chamar de horizontal. As bem-aventuranças falam do relacionamento do homem com Deus, como ela também fala do relacionamento entre nós. Ela tem uma direção homem e Deus, como ela tem uma direção homem e homem, ou humanidade, para que as práticas no relacionamento, ou as relações humanas, fossem norteadas dentro de um padrão espiritual e não humano. Algo que foi feito também no estabelecimento das leis do Antigo Testamento é repetido por Jesus no Novo, dentro do que podemos chamar de molde perfeito. E nesse caso, o texto de Mateus capítulo 5, no versículo 6, não fala sobre as relações humanas e a justiça humana ou natural. Na verdade, fala sobre justiça espiritual. E a única justiça espiritual que existe, qual é? A justificação, ou que também podemos chamar de salvar. Quando a Bíblia fala que a gente só tem que ter um nome que nos salva, ela diz também o que? Na citação correta do texto, só existe um nome que nos importa ser salvos, porque a salvação só provém de Cristo. Outra característica: aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Jesus, não há outro sacrifício a ser posto no lugar dele, depois que a pessoa ou apostata da fé ou se desvia. Não há nada que possa ser feito para levá-lo à santificação de novo, porque o que já foi feito, a justificação perfeita, presente em Jesus. O que Cristo começa a apresentar como doutrina, e que deveria ser de conhecimento comum de toda a igreja, é que aquilo que Jesus fez na redenção da cruz por nós, não pode ser substituído, não conseguirá ser adulterado e não pode ser acrescido.
A justificação vinda de Cristo é suficiente, completa e total, sendo Ele o único nome que nos importa ser salvo, sendo Ele o único Deus redentor, sendo Ele o único sacrifício aceitável, sendo Ele tudo o que nós precisamos, não havendo necessidade de qualquer outro substituto. E se você aprender a acreditar nisso e reconhecer que Jesus é a fonte exclusiva de salvação, você será farto. E essa fartura aponta em que direção? Em direção da eternidade. Por isso que nós vemos Jesus falando: mais do que feliz é você, Gu, que tem fome e sede da justificação de Cristo, porque você será farto dessa justificação. Só que a gente descobre um problema: se a justificação é um recurso vindo de Deus através de Cristo, a fome é um recurso vindo de nós. O desejo de salvação é algo que tem que estar em... E aí você começa a perceber que esse conceito de salvação, na verdade, faz referência à compreensão sobre quem Ele é e ao desejo incontrolável sobre estarmos com Ele. Abra a tua Bíblia, por favor, querido. Mateus capítulo 6, no versículo 33. Só para te ajudar nas referências no que diz respeito aos conceitos de justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão. Esse texto faz parte do Sermão do Monte, capítulo 5, a metade desse sermão. Abra a tua Bíblia agora em Mateus capítulo 5, no versículo 20, no anterior. Logo depois de discorrer sobre a bem-aventurança, olha o que Jesus ensina. Mateus 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus ou no reino dos... O que Jesus afirma? A justiça comparada é dos fariseus e dos escribas, basicamente a justiça religiosa, que tem como objetivo nos transformar em algo que se assemelha ao santo, mas não é santo, e que se define ou se organiza através de manifestações ritualísticas da religião. Só que a fome e a sede não é um componente externo. Fome e sede é o que? Um componente... E aí Jesus fala: os fariseus e os escribas buscam a salvação aqui. Vocês não podem buscar a salvação ou a justiça dessa forma. A justiça tem que ser algo que é gerado dentro de vocês e os move, e eu posso dizer incontrolavelmente, na direção de Cristo. Ao tempo que a justiça é um recurso divino e só Ele pode nos justificar, a fome deve ser uma necessidade humana. E como eu li no versículo 33 do capítulo 6, nós temos que ter essa consciência, porque o texto diz o que? Mateus capítulo 6, no versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua... O que é a justiça do reino? Jesus. A justiça presente no reino, com poder salvífico e de justificação, que serão perdão de pecados e transformação de vidas, é o próprio Cristo. Não há outra coisa que se assemelhe a isso, não há outra coisa que possa ser identificada dessa forma, e é por isso que bem-aventurado é aquele que desenvolve a fome incontrolável de ser salvo por Cristo, porque se você deseja ser salvo, se o Espírito Santo te constrangeu, e de dentro para fora, você anseia por uma satisfação que só Jesus pode te dar, Ele garante, você será farto. Ou seja, para todos os que desejam uma salvação, para cada indivíduo que anseia por aquilo que Cristo pode oferecer, tenha a certeza, não lhe faltará aquilo que só Ele pode dar, porque isso Ele oferece de graça, e Ele busca pessoas que desejam isso, ou que anseiam a salvação de maneira incontrolável.
Então a bem-aventurança não é só ser crente, a bem-aventurança não é se tornar bonzinho, a bem-aventurança nem é frequentar uma igreja, a bem-aventurança é o desejo incontrolável do homem de ser salvo por aquele que é capaz de nos salvar, e nesse caso, fazendo um paralelo com o versículo, com o único capaz de matar a nossa fome e matar a nossa sede de salvação. Aí você começa a reconsiderar talvez a maneira que você tem enxergado a própria religião, porque se a religião for uma expressão externa, você tem uma justiça parecida com as dos fariseus e dos escribas, que é apenas a transformação do indivíduo em uma imagem de santidade ou em uma carcaça santa. Mas se você observar que a justiça, por isso analogicamente falando, foi buscada como aquele que busca o que comer e aquele que busca o que beber, essa busca para o faminto se torna um imperativo, porque ninguém sobrevive sem comer e sem beber, talvez durante um espaço de tempo, 7 dias, mas não para a vida inteira. Logo, basicamente, a maior necessidade humana está no reconhecimento de que Cristo é a única justiça que nos importa, e é atrás dele que devemos ir, porque bem-aventurado, completando o pensamento, não é o que foi alcançado pela justiça, bem-aventurado é o que tem a fome e a sede dela. Quantos aqui tem fome e sede? Agora, quantos aqui tem fome e sede da justiça que só Cristo pode prover? Você começa a perceber que a bem-aventurança não é o perdão que você recebeu, porque bem-aventurança é um estado de extrema felicidade do indivíduo, e extremamente feliz é aquele que entendeu que o único capaz de satisfazê-lo é Cristo, e ele persegue isso, como aquele que persegue o que comer e o que beber. Você se tornará mais do que feliz, porque junto da característica do bem-aventurado vem a promessa. Se você tem fome de salvação, se você tem sede de salvação, você vai receber salvação, e você vai receber de forma farta, que vai te posicionar e te mover em direção da eternidade. E essa fartura também será o meio que você vai manifestar salvação àqueles que estão ao seu redor, porque aquilo que Cristo nos dá vai além de satisfazer a nós, ela caminha em direção da satisfação coletiva, do benefício comum, aonde mais pessoas serão alcançadas por aquilo que Ele te deu. Amém ou não? Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. O benefício ou a bênção presente em Cristo, na verdade, representa algo que apenas Ele é capaz de nos conceder. Só Ele pode nos dar, só Ele pode nos completar, só Ele pode nos satisfazer, só Ele pode nos preencher, só Ele pode nos tornar de fato completos em tudo aquilo que de fato precisamos. E esse estado de completude é o que? A fome e a sede de justiça, e que nesse caso é a própria justiça redentífica e salvífica. Redentiva e salvífica. Salmo 42, porque ele não tem capítulo, no primeiro verso. Olha o que diz o texto. Masquio para o músico mora entre os filhos de Coré. Esse aí é o cabeçalho do salmo, tá bom?
porque ele é um inário, se vocês não sabem. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó. Essa fome e sede de justiça é isso. Aí você que é crente antigo, você lembra do quê? Daquela musiquinha. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, meu Deus e Deus meu. É isso, né? Eu acho que sim. É um salmo, na verdade. O que o texto do bem-aventurado exprime é esse estado de desejo. E quando fala que a corça brama, aqui é o cervo, né? Mas é a mesma coisa. Se você observar o comportamento desse animal quando ele encontra a água, que é uma característica até bonita de se ver, ele realmente meio que festeja, e ele produz um som, um ruído. Esse barulho avisa o resto dos cervos que ali tem água, para que eles se movam até aquele lugar e também bebam dessa água. O anseio presente em nós para alcançarmos e estarmos aonde o que Deus tem para nos oferecer existe, deve ser gritante no nosso coração, e quando encontrado, deveria produzir uma alegria impossível de ser limitada, ao ponto de satisfazer a nossa sede, da mesma forma que satisfaz àqueles que virão a este lugar. Estão comigo, amém ou não? Isaías capítulo 55, no primeiro verso. A vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Essa é uma profecia do Senhor através do profeta Isaías, identificando que haveria em Deus uma fonte inesgotável de satisfação, aonde seja pobre, seja rico, todos teriam o que precisam e seriam fartos. Agora me diga, se você pudesse mensurar e definir a sua fome, você realmente tem fome de Deus? Qual é a sua fome? Você realmente deseja isso? Eu desejo, pastor, não vejo a hora de Deus vir até mim e resolver os meus problemas. Só que aí é o detalhe. Quando você define Cristo como a sua fonte inesgotável, todas as outras coisas perdem valor. Na verdade, você identifica que a sua fonte é Cristo, e a única coisa capaz de satisfazer você é Cristo. Então você não vai buscar o reino dessa terra, você vai buscar o reino dos céus, e você não vai se satisfazer com a justiça terrena, porque ela é incapaz de exercer a justiça correta ou definitiva. Você vai entender que todas as ações terrenas, humanas e naturais nunca lhe darão de fato o que você ambiciona. Não é sobre apenas sermos salvos, é sobre tratarmos a salvação como a única coisa que nos importa. A salvação é a única coisa que te importa. A salvação é a única coisa que te move. Porque se for, você vai ser farto. Mas se você se move pela salvação, todas as outras coisas se tornarão irrelevantes. Serão meras formalidades, obrigatórias e necessárias para esse tempo, mas meras formalidades. Não vai ser o que mais te importa e nem o que é mais necessário. Vai ser apenas mais uma coisa que por enquanto você é obrigado a fazer, mas que não vai ser
que você o faz por obrigação, mas você sabe que você não vai precisar fazer por resto da vida, e isso te alegra, porque o resto da sua vida, eu falo da eternidade, se dará diante do próprio Deus, e não prisioneiro dessa terra. Qual é o nível de fome que você tem? Qual é o nível de expectativa em relação àquilo que Cristo pode te oferecer? O que você deseja? Por que grita o teu coração? Para um mundo onde a igreja se modernizou, a igreja só é uma extensão da fome humana, das necessidades terrenas e das ambições puramente mundanas. O corpo ativo de Cristo já não tem mais como missão essencial manifestar a salvação. O corpo ativo de Cristo não tem como objetivo central revelar o próprio Cristo. Se mais do que feliz é aquele que tem fome e sede, é porque existem muitos que não têm fome nem sede da justiça, ainda são infelizes, necessitados de aceitação, de aprovação ou de qualquer benesse terrena, que no fim é incapaz de nos dar tudo o que precisamos. E antes que você diga, mas comer, beber e vestir, Deus vai se ocupar e vai nos ajudar. Você não precisa ter um carro do ano, você não precisa ter um carro importado, você não precisa nada disso. Se tiver, fique feliz. Se não tiver, fique feliz também. Se a sua roupa não é mais cara, não é da moda. Hoje o Evangelho alterou. Antes as pessoas abandonavam tudo e não se importavam em não ter nada. Hoje as pessoas vão a Cristo para terem tudo e se importam quando não alcançam tudo o que querem. Antes era, eu entrego e caminho em direção da eternidade. Hoje eu me envolvo para poder construir um império na terra. Perdeu-se e inverteu-se os valores. Por quê? Porque a fome e a sede de justiça desapareceu do nosso coração. O nosso interior não grita mais por aquilo que realmente é valioso. O nosso interior não clama mais por aquilo que só Cristo pode nos oferecer. O nosso interior não deseja mais aquilo que só o Senhor é capaz de nos dar. Agora me diga, você tem fome de quê? Você tem sede do quê? E se você continuar cantando uma música depois dessas palavras que eu disse, não é disso que eu estou falando. Eu posso dizer, a gente não quer só comida, mas eu não vou falar que a sede que vem do Senhor é justiça social. Você quer diversão e arte? Não. Se isso for possível, seja feliz. Mas e se isso não for, você terá a maior justiça do mundo, que é aquela vinda da graça salvífica e redentiva presente em Cristo. Ela é importante. E não há mais nada importante do que isso. Você tem esse entendimento? Amém ou não? A gente reconhece então os bem-aventurados que se baseiam na fome e na sede de justiça, e eles serão fartos. Uma outra característica presente nas bem-aventuranças e que vem depois disso é a dos misericordiosos. E quem são esses? Misericordioso é fácil, pastor. Aqueles que exercem misericórdia, têm a complacência, o amor, não punem, não julgam. Mas tem um problema nesse texto. Olha o que diz: bem-aventurados misericordiosos, ok? Porque eles alcançarão. Em tese, ao ler esse texto, diz: bem-aventurado aqueles que são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só que se você ler também no capítulo 6, uma outra parte, conhecida como a oração modelo ou a oração do Pai Nosso, você vai encontrar um outro detalhe que deve ser considerado e se tornar a base daquilo que a gente vai tratar sobre os misericordiosos. Versículo 14 e versículo 15.
6, é o próximo capítulo, que é o 6, versículo 14 e 15, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas. Lembra o que eu falei? As bem-aventuranças trabalham da relação horizontal e a relação vertical. É nós e Deus, e nós e os homens. Quando fala sobre fome e sede, é a relação vertical. Quando fala sobre misericórdia, é a relação horizontal. E nesse caso a gente tem um problema. Toda a relação horizontal estabelece um padrão ou apresenta um padrão. E qual é o padrão? Deus, ele só faz para você aquilo que você faz para outras pessoas. O texto fala: bem-aventurados os misericordiosos. Logo, se você tem misericórdia de outros, se você é misericordioso com a Kelly, se você é misericordioso com o Marquinhos, ou com qualquer outra pessoa, aqui ou fora daqui, e isso se torna parte do teu caráter, e se torna parte de quem você é por identidade, você vai alcançar misericórdia. Se você não é misericordioso, se você tem extrema dificuldade em perdoar, se você tem extrema dificuldade em ter misericórdia, se você tem extrema dificuldade de externar e beneficiar terceiros, ao invés de buscar benefício próprio, provavelmente você não terá nem para si perdão, nem para si misericórdia, ou qualquer outro sentimento ou gesto que você julga ser necessário, pertinente, ou até por mérito próprio, direito seu. Porque no que diz respeito aos homens, só funciona o conceito da reciprocidade. Não há outro padrão. Para Deus é: você faz, você recebe; você não faz, você não recebe. Compreender que é assim que funcionam as coisas no mundo espiritual nos ajuda, primeiro porque as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte, ele não é uma tese humana ou ideológica de Cristo, é a expressão do padrão espiritual para aquilo que deve ser vivido na terra. E o que Jesus ensina não são modelos naturais de comportamento, muito próximos daquilo que era visto no Antigo Testamento, na lei. Na verdade, aquilo que Jesus ensina no Novo Testamento, em especial no que a gente pode chamar do Sermão do Monte, faz uma identificação. E qual é essa identificação? Aquilo que eu estou dizendo para vocês é aquilo que o Pai me ensinou. Então me entenda: se você não for misericordioso, você não vai ter misericórdia, você não vai receber misericórdia. E de quem é essa misericórdia? De mim. Jesus fala: eu não terei misericórdia de você. Se você for incapaz de perdoar uma pessoa, eu não terei por que perdoar a você. Se você for completamente presunçoso em achar que você é a vítima do mundo e toda planeta Terra conspira contra você, entenda algo muito simples: não existe vítimas ou culpados, existe a aplicação da minha palavra. E nesse caso, exerceu misericórdia, vai receber misericórdia; exerceu perdão, vai receber perdão. Se apresenta incapaz de ser misericordioso, incapaz de perdoar, não espere que Deus te dê aquilo que você não quer oferecer para ninguém, porque dentro do plano horizontal é assim que funciona. Dentro do plano horizontal, o pensamento de Deus sobre como temos que agir, como temos que viver e como as coisas devem acontecer é assim. Não há outro modelo, não há outro padrão, não há outra forma de ser ou de fazer. Só receberemos aquilo que estamos dispostos a dar. Gálatas capítulo 6, no versículo 7. Olha o que diz: não erreis, não se
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Entenda de forma definitiva: tudo que você fizer se tornará a sua colheita, tudo que você plantar se tornará aquilo que você vai ser obrigado a conviver. Não há nada que você acredite que não seja de direito, ou que você já fez demais. Eu já perdoei demais, agora eu não aguento mais, eu não perdoarei mais, não vou ser trouxa. Você está sendo trouxa por pensar que você não vai mais ser trouxa, porque isso não é padrão. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Ah, tu não aguenta mais? Quantas vezes você peca habitualmente? Não tenho ideia, então deve ser muito, porque eu peco muito. Não tenho ideia de quantos pecados eu cometo. Logo, eu tenho também uma infinidade de pecados a serem perdoados, ok? E se eu simplesmente dizer que o Marquinhos já falhou demais comigo, eu não posso perdoá-lo? Eu não devo perdoá-lo? O que eu estou fazendo? Você está sendo homem, pastor, porque você não é trouxa. Não, eu estou sendo humano, o que é um problema. Porque a partir desse pressuposto, eu não o perdoo mais, porque ele já fez coisas demais contra mim. Quantas coisas eu já fiz para Deus? Não, mas, nesse caso, pastor, ele é humano. Deus, ele não perguntou se você é humano e outra pessoa é humana. Ele só disse que o que você faz para alguém, você receberá dele. Se você não fizer, você não recebe, ponto. Por quê? Porque o Arthur não perdoa o Marcos como homem natural. O Arthur perdoa o Marcos como homem espiritual, o que me assemelha e me associa à identidade de Cristo. Logo, eu me movo como ele, em perdão e misericórdia. Quando eu entendo que eu não tenho mais que fazer nada e dou a mim o direito de justiça própria, eu cancelo toda a justificação do versículo anterior e me considero tanto o juiz quanto o carrasco, porque eu me dou a permissão de agir de forma contrária àquilo que se ensina o próprio Evangelho, nos pilares centrais, Mateus 5, 6 e 7, que são as bem-aventuranças. Pastor, mas é muito dramático, drástico, extremo? É dramático, drástico, extremo, porque é espiritual e não natural. Toda a normativa, todo o padrão, todo o ensino, tudo que a palavra fala de forma espiritual é drástico, porque não corresponde à nossa natureza comum. Tudo que Jesus ensina é oposto àquilo que nós naturalmente faríamos ou fazemos. Então a bem-aventurança dentro do plano horizontal é chocante. Ela é agressiva e eu posso dizer até que difícil. Porque se você é incapaz de perdoar, incapaz de ter misericórdia, você também não merece, não é digno e não pode recebê-la. Não, pastor, mas você falou que não é por obras, é por fé. Ok, o que é ter fé em Deus? Acreditar nele? Não, ter fé em Deus é acreditar nele e se submeter a ele, a fim de que a sua vida corresponda àquilo que ele deseja que você viva. Dizer que você tem fé, logo você vai ser salvo, é um engano. Você tem fé, logo vive conforme o Senhor, você vai ser salvo. Porque a fé não é uma confissão ideológica, a fé é uma confissão espiritual que se revela através da nossa conduta, que dentro do seu caminho sofre às vezes de falhas e erros e fragilidades e dificuldades que acontecem, mas ela é sempre movida ou direcionada por aquilo que Cristo pode fazer. Então o apóstolo Paulo afirma: o pecado que cometo na carne, mas o que é o certo eu faço pelo Espírito. Ele identifica duas origens: a minha carne caminha ao mal, o meu espírito caminha à vontade de Deus. Eu tenho dentro de mim um conflito permanente, o que entre a carne, entre aquilo que é espírito, e esse conflito que não se extingue sempre será o termômetro da minha existência. No entanto, como homem espiritual, eu venço a minha carne e a submeto à obediência de Cristo. Então quando Jesus apresenta o padrão horizontal, ele fala: meu irmão, é mais difícil do que você imagina. Porque primeiro, não podemos zombar daquilo que o Senhor faz, espera, ou melhor dizendo, não podemos
zombar por meio da atitude, achando que Ele não virá em nossa direção ou não fará nada contra nós. Na verdade é o oposto. Não é Ele que vai contra nós, é nós que vamos contra nós mesmos e acabamos por plantar ou viver aquilo que não deveríamos por irresponsabilidade ou falta de consciência. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 26, por favor, querido, abra sua Bíblia. Olha o que diz o versículo: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com. O princípio da misericórdia comum, como do perdão comum, se dá pelo fato de que somos um. E ao nos tornarmos um, na verdade, intrínseco ao ensino da misericórdia, vem algo que nós nos esquecemos. Quem é mais importante, eu ou você? Quem é mais importante? Para mim, vocês. E para vocês? Eu. Ou pelo menos deveria. E entre vocês, para a Maíra é o Robson, para o Robson é a Maíra. O Tiagão é a Sueli, para a Sueli é o Tiagão. A Luísio é a Lu, para a Lu é a Luísio, a Dani, o Samuel, e assim vice-versa. Porque quando nós enxergamos o outro como destinatário, nós estabelecemos o ambiente de coesão espiritual necessário para o corpo de Cristo. E aí você começa a perceber aonde o perdão, a misericórdia se torna uma força que retorna, sem entrar naqueles conceitos de lei do retorno. Porque como um só, o benefício que eu faço a Kelly, na verdade é um benefício para mim. O perdão que eu dou para a Kelly é um perdão que eu recebo. Não porque Deus vai me perdoar depois, mas porque nós somos um. Ah, pastor, não entendi. É beleza. O que compete a você tem a paz com? O que depender de você tem a paz com todos. E a santificação, sem a qual nós somos movidos a estabelecer esse critério de termos para oferecer, ao invés de nos tornarmos pedintes. Bem-aventurado não é aquele que recebeu misericórdia, bem-aventurado é aquele que foi capaz de dá-la. E aí me responda, você é? Eu sou dentro dos meus critérios. Me perdoe, não existem seus critérios. Eu sou capaz de perdoar, mas dentro dos meus limites. Não existem seus limites, porque Jesus não perguntou quais eram os limites para te perdoar. Você quer aplicar o mesmo conceito? Você está afim de aplicar o mesmo conceito? Vamos sentar. Você não está afim de perdoar, você acha que você está certo, está bravo, beleza. Então vamos lá, vamos julgar que você está certo. Agora Jesus chegou aqui, tá bom? Amém? Pega uma cadeira aí para mim, Thiago. Bota aí na frente aqui, por favor. Eu não estou aqui, tá você e Jesus. Você não quer perdoar, nem ter misericórdia, seu direito. Agora você está conversando com Jesus. E aí? Não, mas tem umas coisas que ele já perdoou. Queridão, não existe perdão para o passado, perdão para o futuro. Perdão é uma condição. Estou perdoado. É uma condição. Por isso que a graça é uma, o sacrifício é um. Nós permanecemos nele, ou não. Às vezes nós escorregamos e voltamos, mas de forma geral é isso. Você não quer perdoar e você acha que você tem o direito de não perdoar porque, sei lá, o que foi feito contra você foi grande demais para você perdoar. É seu direito. E o que você já fez para ele? Até hoje. O que você já fez para ele?
Jesus está ali, não é uma cadeira vazia. Me fala. Você já mentiu, já roubou, já xingou, já adulterou, já matou, sei lá o que você já fez? E se você tivesse que se deparar com Cristo com todos os pecados que você sabe que cometeu, como é que você reagiria a esse relacionamento? Você não acha também que Ele tem motivos o suficiente para não te perdoar? Não, pastor, mas agora eu estou melhor do que eu estava antes. Está melhor, não é? Está bom. Então não venha com essa ideia. Quero saber, e aí? Como é que você se comporta? É estranho falar sobre o Evangelho, quando o que nós deveríamos fazer é vivê-lo, ao invés de argumentá-lo. O Evangelho é um padrão simples, que se inicia na ideia de que os envolvidos não são perfeitos, e termina na ideia de que todos os envolvidos estão dispostos e dedicados intimamente ao aperfeiçoamento, até atingirem a estatura do varão perfeito. Isso inclui eu, vocês, cada um dos líderes dessa casa, e até os que estão na rua lá, que a gente pode chamar de graça comum, mas a gente teria um momento para discutir isso. Será que entendemos? Quando a Bíblia fala de amor, não existe maior amor do que esse. Qual é o amor que ele exemplifica no texto? De um irmão tirar a vida do outro irmão, não é isso? Qual é? Dar, oferecer, conceder, entregar, se sacrificar em benefício do outro. Isso é evangelho, isso é bem-aventurança. Esse é o padrão espiritual quanto àquilo que se espera de nós. Se não tivermos a clara visão disso, querido, me perdoe, não dá. O que assusta é que o pecado dos outros sempre é maior do que o nosso. A falha dos outros sempre é impossível de ser perdoada. A maldade dos outros sempre é a pior. Mas eu acho que quem define a dor da maldade não é você, é quem recebeu. Existem coisas que você fez que foram muito ruins, mesmo que para você foram insignificantes. E existem coisas que fizeram para você que são muito ruins, mesmo que para a pessoa que fez foi insignificante. Por isso que nós deveríamos minimamente entender esse padrão, para que a igreja se tornasse igreja, ela fosse corpo, e dentro do aspecto horizontal, fôssemos todos bem-aventurados. Jesus não perdeu tempo dizendo: se o seu irmão vier 70 vezes, perdoe-o. Quantos 70? Não, 70 vezes 7. Um número incontável de vezes, porque Jesus não se baseia na ofensa que você recebeu, Ele se baseia no processo salvífico, no processo de transformação e também no processo que você vive de alcançar misericórdia, até que você se torne dia perfeito. Existem consequências diferentes? Sim. Mas o ato de perdoar não se baseia na consequência que será vivida, mas na disposição de fazer como Cristo fez. Ele está aqui sentado, olhando para a tua cara de pau, que acha que tem direito de não perdoar, porque sei lá, a razão sua. E ele fala: beleza, você não quer perdoar, e por que você pede para mim? Por que há um tempo atrás você foi implorando perdão? Porque há um tempo atrás você queria que tivesse misericórdia, que você não estava aguentando mais. Não aguento mais, não estou suportando mais. É engraçado, ele estava lá: não, mas Jesus me ama, eu sou bonzinho. Você não merece, entenda, eu não mereço, você não merece, ninguém merece aqui. Se você se julga bom, toma cuidado, porque bom só Deus. E quem falou isso foi Jesus. Então, Jesus falou, o cara falou: você é bom, mestre. Não, bom só Deus. Jesus, você tem ideia do que significa isso?
Jesus fala que quem é bom é Deus. Eu não falo com ele. Deus é bom. E Ele é Deus. Porque aquele que questionou isso tinha uma concepção humana ruim. Aí Jesus já disse: bom é só Deus. Deus é bom. E quando Ele diz isso, o estado perfeito é só dele. Então, bem-aventurado é o misericordioso, porque ele... Ai, perdão, quase caí aqui. Porque o ato de ter misericórdia é um conflito entre você e você mesmo. Ter misericórdia do Gu é eu lutar contra os meus sentimentos mais primitivos, das minhas justiças próprias. Perdoar o Robson é lutar contra aquilo que eu considero ser correto, e que de alguma maneira foi extremamente ofensivo e doloroso. E se você vier falar para mim que na Bíblia, então não sei o que, eu vou te dizer: me perdoe. Talvez você esteja fazendo uma torção teológica para justificar a manutenção da sua ira, de todo sentimento maligno que está entrando no teu coração. Não dê espaço para vingança. Não perca seu tempo. Você nunca poderá vingar de forma adequada, porque a sua vingança é justiça própria, e ela representa a expressão da sua dor, da sua frustração, da sua tristeza. Não faça isso. Aprenda a amadurecer diante dos cenários diferentes da sua vida. Meu Deus. Mateus capítulo 7, no versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os... Jesus falando na última parte do Sermão do Monte. Tudo que você quer receber, faça. Tudo que você gostaria que viesse até você, esteja disposto a dar, ao invés de aguardar o seu direito de receber, porque eu mereço. Você não merece nada, eu mereço ir para o inferno. Não sei você, eu mereço ir para o inferno. O que o Arthur merece é padecer no inferno para o resto da vida eterna. É isso que eu mereço. Por quê, pastor? Por conta do último pecado da lista? Não, simplesmente porque eu nasci em pecado e corrupção. A minha natureza é corrompida, e eu fui destituído da glória desde o meu nascimento. Nasci pecaminoso. Minha mãe deu à luz a um pecador, ela não deu à luz a um anjinho. Mas é um anjinho, pastor, você não viu? Bebezinho, é um pecador em miniatura, que vai crescer. E a primeira coisa que o pecador em miniatura aprende, o que é? Quem é pai e mãe de bebê? Qual que é a primeira coisa que um pecador em miniatura aprende? Manipular. Não, meu filho não. Quando ele está com fome, ele faz o quê? Chora. E quando você demora um pouco mais para dar o mamar, o que ele faz? Ele chora mais. E se você demorar muito tempo para dar o mamar, o que ele vai fazer? Porque ele sabe que o quanto mais alto for o barulho, mais rápido você atende a necessidade. Aí o pai inocente: não, meu filho vai aprender na marra. Aí se demora para dar um mamar para o filho. Ele fez a etapa médio, fraco, médio, forte. Faz isso uma semana, fraco, médio, forte. Na segunda semana o que vai ter? Forte. O bebê não vai não, direto, vai dar um gritão. Não aguento mais, vou matar essa criança. Pastor, ora, o bicho entrou no corpo do meu filho, está endemoniado. Meu Deus do céu, não durma uma noite. Manipulou, por quê? Mas ele é bebê, é a única linguagem. Não, é a manipulação. Todo mundo que aprende a verbalizar, ele não apenas se comunica, ele troca ideias. E a ideia é construir vínculos e até administrar a situação a partir do vínculo que você criou. É um pequeno pecador que vai piorando com o tempo, vai dar ordem ao caos. Aí chega na adolescência, Apocalipse. Aí vem
quando fica mais velho, vem o milênio, aí fica mais calmo, tranquilo. Ai pai, você está certo, aquelas broncas que você me dava. Aí é o milênio, é o governo milenar de Cristo, perfeito, não tem treta, aí é bênção. Mas dá para você estudar escatologia dentro das fases de uma criança. Mas ficou mais velho, o pai estava certo, eu apanhei. Quantas pessoas adultas, foi bom meu pai ter batido em mim, porque se não tivesse apanhado, eu não estaria aqui hoje, eu seria um demoniado aí, um bandido, torceria para o Corinthians, sei lá o que ia acontecer comigo. Aí você vê que a pessoa entende, só mais velha. Por quê? Porque está no milênio e aprendeu. Enquanto é novinho, vai piorando, aí vai melhorar no final. Abra a tua Bíblia em Levítico 19 e 18, por favor. Meu Deus do céu. Vamos lá. Minha esposa falou que eu prego, eu fico voltando muito. Tá, mais ou menos. Tá indo, né? Tá, aqui já foi 1h20. E ainda não falei da última parte que falta. Resumida, né? Senão a pessoa vai embora ou dorme. Apesar que tem uns que dormem aí mesmo que eu acabe cedo, né? Mas não vou falar o nome dos irmãos. Levítico 19 e 18. Diz o tema, eu amo vocês todos. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou você. Não foi Jesus que inventou, ele só recitou a lei. Mais um texto, João 13,15. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós. E aí Jesus deixa claro que os padrões estabelecidos nas bem-aventuranças, na verdade, são características presentes em quem Ele é. Amém? E é isso que deveria levar ao nosso entendimento. Vou ter misericórdia porque Jesus foi misericordioso comigo. Eu vou perdoar porque Jesus foi perdoador. Eu vou ter paciência porque Jesus esteve comigo. E tem uns casos aí, queridos, que só pela graça. Se Jesus não fosse longânimo, era anjo com espada de fogo, aniquilação e morte. Porque eles se dedicaram a viver contrário à palavra, com bastante força. Aí Jesus pegou de uma vez, mas estava lá, se Jesus fosse de uma outra maneira. Então a natureza bíblica e o plano horizontal é dê e receba, porque Jesus fazia dessa maneira, amém ou não? E a última bem-aventurança da noite, não falem glória a Deus, nem aplaudam ao Senhor, e nada parecido, por favor. Os limpos de coração, e ela é a mais objetiva de todas e a mais fácil de explicar, graças a Deus. Mateus 5,8. A gente vê primeiro o conceito de desejar a salvação, que é ter fome e sede de justiça. Você vê a aplicação daquilo que você recebeu no verso anterior. Você foi salvo, logo foi perdoado, Cristo teve misericórdia por você, você vai fazer o mesmo, replicando o mesmo comportamento. E aí você descobre algo poderoso na bem-aventurança, que é: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Pastor, mas o que é isso? O que é ser bem-aventurado? O que é ser limpo de coração? E por que isso afeta a minha relação de percepção divina? Você poderia acreditar que esse texto está repetindo o que a gente iniciou no versículo 6, que é sobre a fome e sede de justiça. Na verdade, esse texto faz menção a Romanos capítulo 12, no versículo 2, ou melhor dizendo, Romanos faz menção a esse texto. E olha o que o texto de Romanos diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Limpo de coração é na verdade um indivíduo que teve a sua mente completamente transformada, amém ou não, querido? Estamos juntos, amém? Aquele que tem
O coração limpo não é o que foi perdoado dos pecados, porque nesse caso o coração faz menção ao quê? A nossa capacidade de pensar, analisar, criticar e avaliar, aonde nós tomamos as nossas decisões. E é nesse ponto que nós vemos uma implicação. Se você não tiver a sua mente recriada, será impossível você ver ao Senhor. E eu digo, em qualquer circunstância ou situação da sua vida. É possível você ver o Senhor na cova dos leões? É. Mas é possível você não ver o Senhor na cova dos leões? É. Ah, pastor, eu não vou ver Deus na cova dos leões se o leão me comer. Se o leão não me comer, eu vou ver Deus. Não, não, não. A percepção não se baseia no resultado. A percepção se baseia no processo de experiência desenvolvido. Ou seja, Deus está em todos os lugares. O que nos afeta quanto a saber se Deus está ou não participando de um evento é o nosso ponto de vista. Se o nosso coração ainda permanecer corrompido, e eu digo a nossa mente, adulterada por esse mundo, é provável que ao invés de você usar situações difíceis para te mover em direção àquilo que Deus deseja para você, você vai transformar situações difíceis em sentenças permanentes, que vão te consumir e te destruir por completo. Você já percebeu que, às vezes, brigas entre amigos e irmãos pode representar a restauração de uma aliança que estava sendo quebrada e a gente nem percebeu? Você pode perceber talvez que uma discussão com a tua esposa pode se tornar a oportunidade para que você corrija a rota do teu casamento e salve o seu casamento do fracasso completo? Pastor, mas eu não quero brigar com a minha mulher. Ninguém quer. E se você transformar a briga em uma sentença, é provável que você veja isso como um problema permanente. Mas se você enxergar a briga como uma oportunidade de analisar tudo e transformar, você tem a chance de mudar radicalmente a sua vida, sua história conjugal, tudo. Você tem a chance de revisar como você tem se comportado. Ah, então, lá vai o arrependido. Não, a Bíblia fala sobre frutos dignos de arrependimento. O fruto é a característica do arrependido. E se você consegue ter a sua mente transformada, primeiro que o pecado não te sequestra e nem te domina. A falha, o erro, a dificuldade, a depressão, a tristeza, o estresse, ele não se torna uma sentença, ele se torna um evento. E o evento pode te mover a um patamar que você não alcançaria. Eu não acredito nisso, então converse com José. Não acredito nisso, converse com Davi. José era inocente, Davi era culpado. Eu não acredito, então converse com um ladrão na cruz. Eu não acredito, então converse com a mulher do fluxo de sangue. Eu não acredito, então converse com a mulher adúltera. Se você perceber eventos sistemáticos que aconteceram em diferentes situações, e que em tese poderiam ser vistos como sentenças permanentes, eles se transformaram em uma oportunidade porque a mente foi recriada. Por isso que a palavra de Deus diz que existe muito mais benefícios em um velório do que no aniversário. Existe muito mais a ser aprendido, vivido e mudado em um velório do que em uma celebração, porque ninguém pensa quando as coisas estão boas, as pessoas só pensam quando tudo está indo de mal a pior, e é aí que a grande revolução acontece conosco. A mudança de caminhos, de direções de vida só ocorrem quando nós somos capazes de analisar o fato a partir de uma perspectiva espiritual. E é por isso que bem-aventurados são os limpos de coração, ou aqueles que tiveram sua mente transformada, usando Romanos capítulo 12, no versículo 2, porque eles verão a Deus, apesar de tudo estar um caos, apesar de toda a dificuldade, de toda a destreza, de toda a dor, de tudo. Eles vão ver a oportunidade de revolucionar suas vidas e mudar por completo, e ver Deus ali, enxergar o Senhor ali. Eu posso dizer que os meus piores momentos, os meus piores pecados, as minhas piores falhas, foram as melhores oportunidades da minha vida.
porque ali eu pude analisar um fato e reconduzir a minha história. Os momentos de mais dor e solidão, quando eu via que parecia que eu era uma ilha perdida no meio de um mar, quando eu me senti ofendido por pessoas, agredido verbalmente, psicologicamente, intelectualmente ou financeiramente, ali eu tive a oportunidade de encontrar Deus, porque a minha mente foi recriada, e eu não me tornei refém das situações, mas eu pude me apropriar delas, como uma catapulta, como uma ponte, como uma forma de me conectar ao meu destino que havia se corrompido, se perdido, ou eu mesmo me confundi na rota, bati a nave e quase me perdi na história que Deus tinha para a minha vida. Porque a maior parte das pessoas se perdem nos momentos que elas estão mais distraídas, e eu só vejo pessoas distraídas em momentos confortáveis e amenos, mas o Senhor, Ele nos mostra que a limpeza dos nossos corações é capaz de nos dar uma nova perspectiva. Jeremias capítulo 17, no versículo 10 até o 12. Olha o que diz o texto: eu, o Senhor Deus, esquadrinho o coração e provo os rins. Esquadrinhar coração, analisar sua mente, provar os rins, avaliar as suas emoções, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca os ovos, que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, no meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Fica claro, querido, que quando nós definimos as nossas verdadeiras motivações e descobrimos que o que Deus faz é analisar o que está dentro de nós, nós percebemos que o que o Senhor quer fazer é afetar as nossas percepções da realidade. Provérbios capítulo 4, no versículo 23, por favor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes é de onde você toma decisões, onde você avalia as circunstâncias, é o local que você escolheu, ou melhor, Deus escolheu, para que você tivesse condições de avaliar e compreender o que acontece ao teu redor. Se entendermos que bem-aventurado é o limpo, é porque quando se tira as escamas da nossa cegueira espiritual e nos tornamos homens e mulheres espirituais, nós encontramos Deus nas diferentes situações e circunstâncias. Nós identificamos o Pai em momentos que talvez nós em tese não o veríamos. Por que o salmista diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam? Ele tinha a condição de ver o Senhor em um momento extremo da vida dele, porque a mente dele não era corrompida por esse mundo. Poxa, pastor, mas o primeiro você foi salvo, o segundo você aprendeu que o que você dá você recebe, e no terceiro você aprendeu como isso acontece. Como é que eu sou salvo? Porque eu tive uma nova percepção de mundo. Por que eu sou capaz de ser misericordioso? Porque eu tive uma nova percepção de mundo. Mas eu vou perdoar o culpado. Você vai perdoar quem tem culpa, porque você não perdoa o inocente. Ninguém perdoa o inocente. Inocente é inocente, não tem que ser perdoado. Você começa a perceber que escolhas, decisões, pensamentos e a maneira que você está conduzindo a sua vida, ao invés de te ajudar, está destruindo você e destruindo aquilo que o Senhor escolheu depositar no teu coração. Durante a nossa jornada cristã, no passar dos anos, é muito comum nós nos habituarmos com as coisas e transformarmos isso numa rotina, perdendo a sua essência sobrenatural e espiritual. Nós começamos a repetir coisas como se nós estivéssemos apenas cumprindo uma mecânica humana. Agora me diz por que isso aconteceu. Você não está mais limpo de coração. Não estou dizendo que você é pecador, vai para o inferno,
você perdeu a pureza que te dava a satisfação de ver o Senhor. Sem questionar meus pecados, meus erros, meus acertos, minhas falhas em geral, uma das coisas que eu tento manter em mim é a percepção de ver Deus nas coisas que eu faço. Porque particularmente ser pastor é difícil demais. Quem aqui pode pecar? Todos, eu não. Quem aqui pode comprar uma casa? Todos, eu não. Quem aqui pode estar bravo um dia? Todos, eu não. Quem pode ter depressão? Todos, eu não. Quem pode brigar com a esposa? Todos, eu não. Se eu acreditasse nisso, e hoje eu tive um espasmo em casa, não de briga com a minha esposa, ela falou: para de pensar isso, não deixa isso entrar na sua mente, porque à tarde eu tive que lutar e aplicar o limpo de coração, minha mente começou a não ficar limpa, o diabo começou a dar uma bagunçada aqui na casinha. Ela falou: para, isso não é verdade, não acredita nisso. A gente teve uma conversa sobre uma situação. Para, isso não é verdade. Não acredite, não permita que sua mente acredite. Aí o que acontece? Minha mente fica turva, minha visão fica turva, tudo fica turvo. Ah, para que ser crente? Para que ir na igreja? Esse pastor aí não vale nada. Aquele irmão ali é corretor de imóveis passa a perna. O outro ali é enfermeiro, não quero cair na mão dele, maior nervosinho, acho que vai atravessar meu braço com a seringa. A gente começa a fazer avaliações e julgamentos baseados na nossa visão deturpada. E eu estava fazendo isso sobre algo ao meu redor, porque eu perdi a visão. Eu vou, volta, mulher sabe edificar a casa, voltou para o prumo. Glória a Deus, vamos que vamos. Por quê? Eu comecei a perder a visão de Deus. Comecei a achar que era que eu tinha que mover a situação, fazer as coisas acontecer, mas não é por mim, nem para minha glória, nem pelo meu esforço, é por Deus e para Ele, por Ele são todas as coisas. E isso deveria ser um ponto comum de visão para todos nós. Mateus capítulo 23, no versículo 27, abre a tua Bíblia, querido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não era bonzinho não, tá, querido? Se você acha que Jesus é amor, bonzinho, ele era bonzinho, mas também não era tão bonzinho sempre não. Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a Entendeu por que só os limpos de coração vêm ao Senhor? Porque eles escolheram viver uma mudança que começa dentro e se manifesta fora, e que nunca necessita de menções externas. Eu já citei isso no início. Hebreus capítulo 12, no versículo 14. Se o pessoal do louvor pudesse posicionar. Isso que eu falei que eu estava com sono, queridos. Estava com medo de confundir tudo. Espero que vocês tenham entendido, ou estejam entendendo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Aqui você vê a aplicação do quê? Da primeira bem-aventurança, que é aqueles que têm fome e sede de justiça, e da segunda bem-aventurança, misericordiosos. A gente só tem fome e sede de justiça e só é misericordioso porque nos tornamos limpos de coração, amém? O que nos dá a perspectiva de Deus para os fatos e eventos ao nosso redor. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 2, no versículo 28 e 29. Todo mundo pode entrar se quiser. Estão com medo, com vergonha, né? Os que é solteiro, aproveita aí, só tem um. Romanos 2, 28 e 29 diz o seguinte: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, versículo 29, mas é judeu
o que é no interior. A circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas aos Romanos, o apóstolo Paulo define algo. Circuncisão era o corte do prepúcio para que você se torne parte de judeus, né? Para que você se torne filho da promessa judaica. Ele diz que não é circunciso aquele que faz isso de maneira exterior, é circunciso aquele que circuncidou o seu coração de maneira espiritual. Nós não nos tornamos judeus, o povo de Deus, melhor dizendo, por conta do comportamento que repete a cultura judaica. Nós nos tornamos povo de Deus porque nós permitimos que o Senhor mude o nosso interior e coloque em nós a natureza dele, que nos transforma de dentro para fora. E para encerrarmos, João capítulo 3, no versículo 3, por favor. Olha o que diz o texto. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino no fim, ser limpo de coração é se converter de verdade, mudar a sua vida, em comparação exata ao novo nascimento. Comece tudo de novo, zere e reinicie, para que você possa viver o que Deus tem para você. Porque se não for assim, a gente vai parecer santo, e tem muita gente que ficou boa nesse negócio, mas a gente nunca vai ter a santidade que realmente o Senhor espera de nós. Se você quer ser feliz, seja espiritual e não humano, porque isso vai mudar radicalmente a sua vida. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.